Seja muito bem-vindo a esse canal, um canal que fala, respira, exala o tema regularização imobiliária, regularização de imóveis. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sempre me apresento. Muitas são as pessoas que chegam aqui, que caem aqui nesse vídeo pela primeira vez. Eu sou Thiago Albuquerque, eu sou especialista em regularização imobiliária e há mais de 15 aninhos, uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, arquitetos, corretores e advogados de mãozinhas dadas regularizam imóveis. Esse é um tema que bate no meu coração, que pulsa no meu coração. É essa paixão, a verdadeira razão motivadora por trás dessa iniciativa educacional, que nós chamamos de quê? RIS, Regularização de Imóvel Simplificada. Primeiramente, vamos desculpando minha voz, que eu tô ficando meio gripado, meio rouco. Eu sei que eu tenho uma voz linda, né, mané? Como é que você chama a minha voz? Uma voz de gralha. Esse meu cameraman, semana passada, Mané aqui, ele disse, olha, velho, ainda bem que você não é cantor nem locutor, não é isso, Mané? É, realmente. Porque sua voz não ajuda. É mole, quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, beleza? O tema da aula de hoje, que eu chamo de aula, na verdade nem sempre é uma aula, é um bate-papo, é uma oportunidade para você me conhecer melhor, beleza? Mas do lado de cá tem um profissional que gosta de compartilhar um conhecimento, gosta de compartilhar o fruto da nossa experiência dessa trajetória. O tema da aula de hoje parte do comentário do Gustavo. O Gustavo é corretor de imóvel, mas ele não é nosso aluno ainda, né? Ele não está na nossa base. Pronto. Gustavo, ele é corretor de imóveis e ele fez a seguinte pergunta: qual é a participação do corretor de imóveis dentro de um processo de regularização? Pergunta bastante pertinente, maravilhosa. Titi aqui é corretor de imóveis. Eu sempre digo dos meus vídeos, corretor de imóveis, proprietário de imobiliária, correspondente bancário, caixa, construtor individual. Neste meu mini currículo você percebe que é uma verdadeira vida dedicada a vender, construir e regularizar imóveis. Gustavo, antes de lhe responder da forma que eu acredito ser adequada, da forma que eu acredito ser detalhada sobre a participação do corretor de imóveis na regularização de um imóvel, eu posso dizer que eu sou a única metodologia que eu conheço. Se alguém conhecer outra, por favor, me apresente. Eu vou ficar feliz em conhecer, porque a gente precisa realmente isso, divulgação. Mas RIS, regularização de imóvel simplificada, é a única metodologia que luta pela inclusão do corretor de imóveis nesse cenário de trabalhar, de falar sobre regularização de imóveis. Só que, antes do tema propriamente dito, vou aqui dividir com você, Gustavo, dividir aqui com vocês, meus queridos reguezinhos, e vocês, nossa querida audiência, uma situação não tanto quanto agradável que aconteceu com esta pessoinha aqui que vos fala. Quando a gente começa a fazer um trabalho de divulgação na internet, quando a gente começa a se expor, uma coisa que a gente ganha de forma gratuita é o chamado hater. Faz parte do instinto de sobrevivência. Veja, o Homo sapiens, ele é um animal. Como animal racional, mas como animal, ele pauta a sua vida e a sua existência sentindo a todo momento instintos e emoções. Só que o instinto, ele é inconsciente. Ele é inconsciente.
Você já olhou para uma determinada pessoa que você não conhece direito, mas só a forma como ela fala, você se sente intimidado ou você tem aquela antipatia gratuita? Já passou por isso? É o chamado instinto territorial falando mais alto. Eu não vou chamar de inveja, vou chamar de instinto territorial falando mais alto. Às vezes não é uma questão de inveja. Como assim? Como animais territoriais, evoluímos. Homo sapiens, hoje, topo da cadeia. Mas como animais territoriais, nós evoluímos para identificar um outro macho alfa, uma outra fêmea alfa, que de certa forma está invadindo o nosso espaço pessoal. E, sem nem saber por quê, a gente pode ter esse sentimento de antipatia. É algo que a gente tem que controlar quando a gente sente isso? Sim, somos racionais, estamos num patamar diferente da evolução. Vamos continuar tendo instintos, má tendências, má sentimentos. Todavia, com um grau de evolução cognitiva, comportamental, intelectual que hoje alcançamos, devemos combater sempre que um sentimento impensado de ódio nos bateu o coração. Quem se expõe acaba recebendo de forma gratuita críticas que de construtivas não tem nada. Faz parte desse instinto territorial. Mais uma vez, não vou chamar de inveja, vou chamar de instinto territorial. Quando vemos uma pessoa que fala e a gente, nossa, esse cara se acha, essa mulher se acha, está se achando, isso nos incomoda no plano inconsciente. Às vezes, e isso é o meu caso, não há a intenção de humilhar, sobrepujar o outro. Às vezes, é um tom um tanto quanto que soa ser arrogante, mas pode ter certeza, às vezes, é uma característica daquela personalidade. Não existe uma intenção de denegrir ou de afetar ninguém. Mesmo assim, às vezes, a forma como nós falamos, a forma, o tom, como nós nos comunicamos, Mané disse que às vezes eu dou uns gritos, né? De nada no microfone ele fica azedo. Às vezes, a forma como nós nos comunicamos pode telegrafar uma mensagem errada. E aí, os haters podem aparecer. E você, como infoprodutor ou pessoa que pretende se expor, precisa aprender a lidar com essa situação. Lide sempre com paz e amor no seu coração. Beleza, Tiago? Mas por que você está falando tudo isso? Quando o Gustavo vem e faz essa pergunta, qual é o papel do corretor de imóveis no cenário da regularização? Isso me lembra um caso que ocorreu comigo. Uma determinada engenheira civil, eu falo na modalidade projeto de prefeitura, com engenheiros, arquitetos e técnicos em edificações, certo? E essa determinada engenheira vem até mim diretamente e me aciona, vamos utilizar esse termo, me aciona diretamente, certo? Hoje eu entendo todo um contexto e é esse contexto que eu vou passar aqui para vocês. Tiago Albuquerque, que não é engenheiro e não é arquiteto, dá aula para engenheiro e arquiteto sobre projeto de prefeitura. Isso causa estranheza em alguns profissionais. A aula de hoje tem essa finalidade de esclarecer o porquê Tiago Albuquerque, legalmente falando, pode dar aula para engenheiro, pode dar aula para arquiteto sobre projeto de prefeitura. Vamos explicar o porquê disso. Essa engenheira estressada quis insinuar, vamos chamar ela de engenheira estressada, quis insinuar que dar aula sobre projeto de prefeitura
é ato privativo de quem é formado em engenharia ou arquitetura. Talvez a confusão seja oriunda dessa nomenclatura, projeto de prefeitura. Eu preciso usar a nomenclatura projeto de prefeitura porque ela soa atrativa a esses profissionais. Mas vamos provar e demonstrar por A mais B que dar aula sobre projeto de prefeitura, mesmo a despeito do nome, projeto, da nomenclatura projeto, é, na verdade, uma aula de direito. De direito. Portanto, falar sobre projeto de prefeitura não é ato privativo de quem seja formado em engenharia civil ou arquitetura. Mas antes de mais nada, vamos falar, né, mano? Eu gosto de, lavar roupa suja. Vamos falar, vamos demonstrar como é que eu fui abordado pela engenheira estressada. Antes de mais nada, foi uma cena horrível. Foi uma cena tenebrosa, meu querido Reguezinho. E eu quero aqui que você imagine essa cena. Vou tentar desenhar para você como foi essa cena, para você entender como eu me senti no primeiro momento. Imagine só a engenheira estressada se reportando à minha pessoa. Meu filho, desde quando um corretorzinho qualquer, como você, pode estar falando sobre regularização de imóveis? Ou projetos de prefeitura? Você não é engenheiro, você não é arquiteto. Quem você pensa que você é? Pra estar vindo na internet dar aula sobre projeto de prefeitura? Corretorzinho. Eu vou te denunciar no CREA e no CAU. Aguarde pra você ver. Pois é, meu querido Reguezinho. Brincadeiras à parte, esse tipo de ataque raivoso e gratuito às vezes pode sinalizar que a pessoa do outro lado precise até de acompanhamento psicológico, mas não é esse o mérito da questão. E eu tentei analisar essa situação por um outro prisma. Veja, falar sobre regularização de imóveis na internet é um assunto recente. Só que, como eu costumo dizer que aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Se você fizer uma pesquisa detalhada, não vou citar nomes de ninguém, eu não tenho autorização para fazê-lo. Se você fizer uma pesquisa detalhada hoje na internet, você vai perceber em primeiro plano que os maiores professores com audiências enormes, com faturamentos milionários, são advogados e tabelião, aquela pessoa que passou no concurso público de cartório. Quem ensina hoje na internet sobre regularização de imóveis é da área jurídica. É um advogado, é um tabelião. São pessoas e profissionais que dedicaram anos significativos de suas respectivas vidas para o estudo do direito imobiliário e registro de imóveis. Esses profissionais estão no top 1, primeira colocação, sobre falar sobre esse determinado assunto. Ao analisar quem essa engenheira que veio até mim seguia nas redes sociais, eu percebi que ela segue 3 engenheiras civis que falam sobre a temática, que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Perfeito? Essas 3 engenheiras falam sobre projeto de prefeitura. Acredito, então, que isso gerou uma confusão na mente da engenheira que veio até mim e acabou criando a crença, poxa, ela está olhando lá, engenheiras civis falando sobre projeto de prefeitura, no primeiro momento ela se conecta com quem é engenheiro, porque ela é engenheira. E isso acabou gerando a crença que lecionar sobre projeto de prefeitura seria, portanto, um ato privativo de quem é engenheiro civil, quando isso não é verdade. Nada contra essas 3 profissionais excelentes
que falam sobre projeto de prefeitura, pelo fato delas dominarem a matéria, pelo fato delas serem tão boas no que fazem, é que elas estão presentes nesse nosso mercado, o que é um motivo de orgulho, porque quanto mais informação nós tivermos, quanto mais informação sobre a matéria, mais profissionais terão as suas vidas transformadas. Não posso citar o nome, mas sou fã de todas as três. Sou fã de carteirinha. Então, se elas são boas no que fazem, tem realmente que ensinar e tem realmente que propagar suas respectivas mensagens para que um número cada vez maior de pessoas possam ser contempladas com esse tipo de conhecimento. É essa a mentalidade que deve predominar, a mentalidade da abundância. Para quem acredita em Deus, e eu acredito em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, o Supremo Arquiteto do Universo, uma de suas maiores e melhores qualidades é ser infinito, ter construído um universo infinito. E a mentalidade da abundância deve ser a que permeia a nossa existência. Mas voltando para a engenheira estressada, o fato dela seguir as engenheiras, o fato de não ter um conhecimento tão profundo sobre a matéria, acabou criando essa crença equivocada sobre o ato de lecionar projeto de prefeitura para engenheiro e arquiteto ser ato privativo. E por que eu defendo com veemência que ensinar projeto de prefeitura para engenheiros e arquitetos, e eu tenho muitos alunos nesse Brasilzão de meu Deus, engenheiros e arquitetos, que não só aprovam o nosso método, como exaltam o nosso método e fazem parte da comunidade dos reguezinhos, profissionais que regularizam imóveis. Por quê? Projeto de prefeitura, ele está escrito. Como assim escrito? Ele está escrito em algum lugar. Projeto de prefeitura não é uma criação esparsa, aleatória. É uma criação legal. Um dos meus brocados é: toda regularização nasce na lei. Toda regularização nasce na lei. Um outro brocado que aprendi com um professor meu de faculdade é: quem domina a lei, domina o mercado. Beleza, Tiago. Então, o projeto de prefeitura está escrito em algum lugar. Onde? Na lei. As legislações que você aprende quando você estuda projeto de prefeitura, sejam com a gente, sejam com as engenheiras, são a tradicional 6766, Lei de Parcelamento do Solo. No âmbito municipal, quando existe o plano diretor, o Código de Obras, a Lei de Zoneamento, a todo momento eu estou falando de lei, 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 lei. Moral da história: quando eu abro a boca para ser professor de engenheiros e arquitetos e técnicos em edificações sobre projeto de prefeitura, eu estou dando uma aula de direito. Eu estou dando uma aula falando sobre direito, sobre lei. O que a engenheira estressada não conseguia ver com os olhos poucos técnicos e poucos treinados é que quando a engenheira número 1, número 2 e número 3 vai para a internet falar sobre projeto de prefeitura, elas também estão dando aula de direito. Se então, quando eu estou falando sobre direito, eu estou falando sobre projeto de prefeitura, o ato de ensinar a engenheiros e arquitetos projeto de prefeitura não é ato privativo de engenheiro e de arquiteto. Está acompanhando o raciocínio? Tiago, ainda nessa pegada de matar a cobra e mostrar a cobra morta, vamos falar mais um pouquinho sobre sua qualificação, né, mané? Primeiro, quadro número 1, esse aqui. Deixa eu pegar outro quadro aqui, mané, rapidinho. Quadro número 2. Número 2. Aqui.
Vamos ainda falar sobre a qualificação. Dá um close aqui, mané. Ó. Curso técnico de transações imobiliárias. Isso aqui. Perante o MEC, me capacita, juntamente com a minha inscrição no Cresce, me capacita para legalmente exercer a profissão de corretor de imóveis, e é o que eu tenho feito por mais de uma década. E isso aqui traz para mim, além do meu sustento, do meu pão de cada dia, o conhecimento que eu chamo de empírico. Eu estou no mercado, estou vivendo as angústias, dores, dissabores e sabores do mercado imobiliário e da construção civil. Esse aqui, outro close aqui, mané. Confere a Tiago de Albuquerque Andrade o título de bacharel em Direito. Esse aqui, perante o MEC, fala que esse rapaz realmente passou 5 anos da sua vida em uma faculdade de Direito e merece carregar o título de bacharel em Direito. Some-se a isso o fato de Tiago de Albuquerque Andrade ser pós-graduando em Direito Imobiliário e Direito Registral. Some a isso aqui. Lá vem o conhecimento empírico novamente. A vivência com advogados no campo de batalha por mais de uma década regularizando imóveis. Some isso aqui. E você terá, portanto, um profissional com qualificação técnica, alguém que há mais de uma década estuda o direito imobiliário para poder falar, portanto, para engenheiro e arquiteto sobre o projeto de prefeitura. Legalmente falando, Tiago de Albuquerque Andrade pode ser professor de engenheiro, arquiteto técnico de edificações, porque quando eu estou dando aula de projeto de prefeitura, eu estou dando aula de legislação. Isso já resolve o problema da nossa engenheira estressada. Beleza? Tendo dito tudo isso, tendo ficado isso muito bem claro, vamos agora puxar para o tema central da aula. Qual é o papel legal do corretor de imóveis no âmbito da regularização imobiliária? É pensando nisso que na nossa metodologia do RIS, nós fazemos uma divisão sobre os profissionais que podem e devem atuar na regularização. Nossa metodologia é a única que traz essa divisão bem clara, bem precisa. Porque na nossa atuação profissional temos que respeitar a lei. Portanto, os profissionais que podem atuar na regularização imobiliária costumam ser, segundo a metodologia dos reguizinhos, classificados em essenciais e auxiliares. No âmbito do projeto de prefeitura, quem é considerado profissional essencial? Veja, como é que está funcionando hoje a nossa comunidade? Nós temos um projeto focado, tudo é direito, tudo é lei, tudo é aula sobre legislação. Nós temos um projeto focado para a galera técnica, engenheiro, arquiteto e o técnico em edificações. RIS, regularização de imóvel simplificado. Veja, no primeiro momento, então, contemplo esses profissionais com o conhecimento que eles precisam e necessitam para dominar projeto de prefeitura, regularização de imóveis e obter também a alta lucratividade. A todo momento eu ressalto nas introduções das nossas aulas, uma equipe multidisciplinar formada por engenheiros, arquitetos, corretores e advogados, porque essa é a nossa essência. A comunidade dos reguizinhos existe para agregar. Se na sua mente você não consegue conceber que tem espaço para todos esses profissionais, se na sua mente você não consegue visualizar atuando ao lado desses profissionais, de mãozinha dada, se ajudando, com um sentimento correlato de fraternidade, sinto muito lhe dizer,
mas ainda impera na sua mentalidade a mentalidade da escassez. E pode ser isso que esteja atrapalhando o seu progresso de ordem material. Com a comunidade dos reguezinhos, recebe esse nome, um tanto quanto cômico, carinhoso, por fins didáticos, mas com essa comunidade, nós queremos instituir na sua mente a mentalidade da abundância. A mentalidade que genuinamente gera progresso, em especial de ordem material. É uma mentalidade onde esses profissionais podem e devem atuar juntos e em tom de parceria. Recapitulando, profissionais essenciais e auxiliares. Beleza? Primeiro grupo auxiliado pela nossa metodologia, engenheiros e arquitetos, conforme eu já disse. Segundo grupo, autônomos em gerais. Veja que a nossa metodologia pega o leque da regularização imobiliária e amplia. E existe o conhecimento comum que só pode atuar engenheiro, arquiteto, advogado? Não. Vou mostrar para vocês agora que não. A atuação também abrange corretores de imóveis e até pessoas que tenham apenas um ensino médio, e isso é legal a partir do momento que é feita a divisão de tarefas. No projeto de prefeitura, os únicos profissionais que possuem autorização legal para fazer a planta baixa, a planta de corte, cobertura, localização, situação e emitir nota técnica de responsabilidade são engenheiros e arquitetos. Técnico em edificação também faz, mas com a limitação de ser um projeto com até 80 metros quadrados de área construída. O corretor de imóveis pode fazer aquilo que se chama despachante imobiliário. É a partir daí que a gente começa agora a ter projeto específico também para essa segunda categoria de profissional. Só que o corretor de imóveis, na nossa metodologia, ele é um profissional auxiliar. Essencial no projeto de prefeitura é o engenheiro, é o arquiteto. Esses profissionais são indispensáveis. Sem engenheiro, sem arquiteto, confeccionando a planta, assinando, carimbando, emitindo ART, RRT, é nulo, não se faz nada. Você, corretor de imóveis, é auxiliar, você é dispensável, legalmente falando. O problema do corretor de imóveis, quando escuta isso, sou auxiliar, sou dispensável, é que ele automaticamente se deprecia em virtude dos termos. Você é importante nesse processo. Sem você, o projeto existe, porque o engenheiro vai fazer o que você pode fazer. Sem o engenheiro ou arquiteto, o projeto não existe. É a lei que diz que ele é essencial. Vamos entender o porquê. No outro patamar, ainda temos o advogado, que ele é essencial, por exemplo, em ações de uso capião. Mas ele passa a ser auxiliar se ele for fazer o chamado despachante imobiliário. Vejam, pesquisei aqui uma conceituação sobre o que seria um despachante imobiliário. Despachante imobiliário ou assessor imobiliário é o profissional que vai orientar as partes em uma transação imobiliária com a documentação necessária, desde aos dados dos compradores e vendedores até a escritura do imóvel, auxiliando em procedimento como registro em cartório,
certidões, averbação, contrato de financiamento, aprovação de uso de FGTS e até mesmo representar seus clientes junto a órgãos públicos e privados. Isso tanto para imóveis rurais quanto urbanos. Mas pouco ainda é falado nesse profissional que surgiu há quase 10 anos. Não existe nenhuma vedação legal que impeça você, corretor de imóveis, fazer essas atribuições que eu acabei de ler aqui. Portanto, perceba que você, fazendo apenas o que eu li, pode trabalhar no projeto de prefeitura. É o que eu tenho feito há mais de 10 anos e lucrado bem com isso. É ter essa visão de mercado que muito corretor não tem. Resumo da ópera. No projeto de prefeitura, você, como corretor de imóveis, é auxiliar de quem? Do engenheiro, do arquiteto. Ele sim é essencial. Só que aí a gente já tem dois modelos de negócios. Um modelo de negócios em que você tem o engenheiro e o arquiteto fazendo só as plantas, entregando na sua mão, enquanto corretor, ou na mão do advogado, para que vocês façam essa parte documentalista. Engenheiro e arquiteto faz planta e você toma conta dos documentos. Você pega o que ele faz e vai protocolar na prefeitura e no cartório. Nesse cenário, ele ganha e você ganha. Claro que o engenheiro e o arquiteto, e dentro da nossa comunidade do meu curso, eu incentivo isso aos meus alunos, ele pode fazer o que você faz também. E aí ele vai ganhar mais. Só que você não pode fazer o que ele faz. Porque é ele que tem essa qualificação. Ficou claro a divisão? Só que eu jamais, em momento algum, permito, olha, mais uma vez o que é ter na sua mente a mentalidade de abundância. Jamais eu vou permitir na minha mente, na minha mentalidade, que as palavras auxiliares, dispensáveis e as demais limitações me impeçam de lucrar, seja no projeto de prefeitura, seja na regularização de imóveis, enquanto corretor de imóveis. Por que eu digo isso? Porque você, despachante imobiliário, precisa ser o protagonista da sua história. É você que precisa captar seus clientes. E digo mais, na minha concepção, até pela natureza da profissão, corretor de imóvel ele é vendedor. Ele possui uma facilidade de captar clientes que a maioria dos engenheiros e arquitetos não tem. Então eu visualizo o corretor de imóveis proativo, protagonista da sua história, sendo uma máquina de captar e prospectar clientes, e ele leva os clientes dele até o engenheiro e o arquiteto. Ele faz, portanto, parcerias. Portanto, Gustavo, está muito bem explicado e fundamentado aqui a atuação do corretor de imóveis, seja no projeto de prefeitura, seja nas demais modalidades. O que é que isso muda na minha vida? A partir do momento, eu como corretor de imóveis, a partir do momento que eu estudo, que eu me qualifico, que eu entendo da documentação necessária, eu sou um profissional mais capacitado. Eu percebi, particularmente na minha carreira, que eu comecei a ganhar mais, faturar mais, a partir do momento que eu me qualifico mais e melhor. A partir do momento que eu aumento o meu leque de conhecimentos. Eu me torno um profissional melhor, mais capacitado, mais gabaritado e mais procurado por meus clientes. Então, Gustavo, se eu pudesse te dar um conselho, seria esse. Quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, um corretor melhor você será. Consequentemente, faturamento será uma consequência.
E aí, quando o corretor me pergunta, o RIS faz sentido para mim enquanto corretor de imóveis? Porque você dá ênfase que você aí está falando principalmente com engenheiro e arquiteto. Para mim, faz. E eu sou a prova viva disso. Como é que hoje eu consigo coordenar uma equipe de engenheiros e arquitetos? Eu consigo porque eu conheço o passo a passo. Eu conheço o processo. E como já dizia meu avô, se você não sabe fazer, você não sabe mandar. E dentro do RIS, nós temos um módulo despachante imobiliário. Meu conselho, então, faz sentido para você que é corretor de imóveis. Você deve adentrar na comunidade do Regzinho. Adquire um módulo do curso. Estuda todo passo a passo. Você vai ser aquele corretor de imóveis que vai ter condições de sentar numa mesa com um engenheiro, com um arquiteto, olhar dentro do olho dele e falar a mesma língua que ele fala no âmbito do projeto de prefeitura. Poxa, o maluco é brabo. Ele entende sobre o projeto de prefeitura. E aí você vai entender tudo de legislação e tudo que o engenheiro e o arquiteto faz e vai pegar o módulo de despachante imobiliário, vai comer com farinha e tá aí. Um despachante imobiliário no mercado, defendendo a nossa categoria de corretores de imóveis, abrindo aquela mentalidade de outrora, que o corretor de imóveis é só vendedor, que o corretor de imóveis só vai buscar aquela comissão. Não. Você pode aumentar a sua lucratividade sendo também despachante imobiliário. É isso que nós defendemos aqui. Essas 4, 5 categorias de profissionais atuando juntas, em parceria e dentro da legalidade. Porque quando a gente chega e faz a distinção de tarefas, a gente coloca cada profissional dentro do seu campo de atuação. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro a atuação do corretor de imóveis dentro desse contexto da regularização de imóveis. Saudações, meus queridos reguezinhos. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não nos segue, ativa o sininho, segue a gente e vem ser mais um reguezinho. O que é um reguezinho? Um profissional que regulariza imóvel com paixão, com carinho, que domina projeto de prefeitura, mas acima de tudo, com resultado financeiro. Porque afinal de contas, nós tem boleto para pagar, que não é brinquedo não. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula.